Boa noite. Hoje nós vamos para mais uma live sobre a atividade física e câncer. Deixa eu só colocar aqui o tema. É mais uma live do Esquenta para o workshop no dia 26 de abril, às 20 horas, que será no YouTube. Workshop Ame-se. O workshop, na verdade, ele vem para explicar como é que a gente pode viver uma vida feliz, saudável, apesar do câncer. Parece contraditório, mas vocês verão que não é. E vocês verão no workshop o quanto é importante a gente entender sobre comportamento e como isso impacta os resultados dos nossos tratamentos quimioterápicos, radioterápicos e até cirurgia. Hoje temos como uma convidada a professora Maíra Trevisani. A Maíra, ela é profissional de educação física, ela faz especialização em atividade física para a promoção da saúde, prevenção e tratamento de doenças crônicas, mestre em promoção de saúde, ela é personal trainer e pesquisadora na linha do câncer e atividade física. Então o negócio vai ser muito bom, a gente tem até algumas perguntas, vi que a Maíra já entrou. Maíra, você pede para participar aqui da live, por gentileza? E por que eu convidei a Maíra para vir falar nessa semana de esquenta para o workshop? Porque a atividade física, ela entrou na minha vida somente esse ano. Até então eu era sedentária. Mas ela não entrou porque eu era sedentária e deixei de ser sedentária. Ela entrou porque eu entendi a necessidade, a importância da atividade física no meu tratamento contra o câncer. Até então eu não fazia porque eu não sabia que poderia fazer atividade física quando você tem câncer. Quando a gente tem câncer, a gente imagina que a gente não pode nada e que a gente só pode deitar, né? Ficar deitada e curtindo a doença. E esse ano, né, do fim do ano passado para esse, eu venho descobrindo muita coisa sobre câncer e cheguei à conclusão que dá para se viver bem apesar do câncer. Oi, Maíra, tudo bem? Oi, Celina, tudo bom? Você tá me ouvindo bem? Eu tô. Você Tá? tá me Bom, ouvindo aí também? A internet tá tá meio ótimo. ruim aqui, porque tá chovendo, então pode Mas ser aqui que tá, tenha falhas. não tem problema, a gente recupera. Não vamos Tá bom, desistir. é isso aí. Ah, Seja muito obrigada. bem-vinda. Eu não conheço a Maíra pessoalmente, mas a gente se fala bastante, porque a gente tem uma missão em comum, não temos? A gente começou a Acredito que conversar sim. e a gente viu que a gente tem uma missão em comum, e eu acho que a missão em comum é ajudar as pessoas que têm câncer a viver de uma forma melhor, não só pela qualidade de vida, mas o quanto a atividade física impacta no tratamento, né, oncológico. Mas antes É da gente começar, verdade. eu já te apresentei aqui, né, li a sua Ah, bio aqui, e eu você queria que foi você se fofa. apresentasse. Ah, gente, nem preciso me apresentar. Com essa apresentação da Celina já foi mais que suficiente. Mas ao invés já que você me apresentou, eu vou falar um pouquinho de como o câncer entrou na minha vida, assim, rapidamente, né? Como Tá que bom. isso fez brilhar meus olhos, né? Não foi nenhum caso de família específica, embora eu tenha caso de família com histórico oncológico. Mas, assim, quando eu entrei, a educação física ela veio na minha vida como uma segunda oportunidade de profissão, né? A primeira eu escolhi por necessidade e a educação física ela veio por amor. E quando eu fiz a faculdade, já estava mais madura, né? E eu sempre tive esse olhar mais para a questão das doenças, não para o lado fitness, né? Eu gosto também, eu acho que é super importante, mas o lado da pessoa que está acometida por doença, o quanto o exercício pode de fato ajudar. E aí, numa dessas buscas, né, eu ainda estava na faculdade, eu entrei num grupo de pesquisa que tinham implementado exercícios em mulheres com câncer de mama lá no Maranhão. E a ideia era que a gente implementasse aqui, né? Só que assim, batemos na porta e os hospitais acharam que a gente não tinha esse poder. Até que foi, sabe aquela questão de separar joio do trigo, e juntamos eu e mais uma amiga e falamos, nós vamos. E fomos bater na porta do Einstein.
né? E ali, uma amiga que é coordenadora da pós que eu fiz em especialização, porque aí eu fui em busca, né? Falei, não, peraí, tem que ter uma portinha do exercício nesse universo. E eles abriram a oportunidade pra gente. E aí eu me encantei, né? Porque é tão carente de informação e tem tanta coisa boa na ciência para a gente aplicar, Celina. E o que eu acho incrível é que dá para trazer a ciência para a prática. Então aí mergulhei de cabeça. Aí eu falei, daqui não saio mais. E aí fiz mestrado e, se Deus quiser, vem doutorado e a gente vai por aí. Então A acho gente não para de que... estudar nunca, né? Ah, não, né? Para que parar? É bom, né? Demais, né? Ó, a Ana tá Né? dizendo que ela é do Maranhão. Ai, que legal! E aí entrou também o Guilherme, que é meu personal, que eu fico falando que ele é meu Ai, Guilherme. torturador, porque ele não dá Não, folga, porque eu tenho doença, não. Então mas não ele tem que ter dó. Gente, manda que ver. dó. Não tem É que ter isso dó dela, aí. não. É isso Gosto de aí. Guilherme. E aí eu queria É. começar, na verdade, hoje, falando por que que a atividade física entrou na minha vida, né? Eu era mega sedentária e a atividade física hoje é um dos requisitos, né, para se ter saúde. Você vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, eu acho que a gente conversar um pouquinho sobre isso. E só que eu descobri, eu tô com metástase no fígado e minha metástase tem progredido. Então eu venho buscando complementar meu tratamento oncológico. E essa complementação aconteceu quando eu entendi, né? Aí eu conversei bastante com o Guilherme e a gente entendeu que a gente podia fazer a atividade física apesar da doença. Sim. E eu tinha definhado muito, né? Ano passado eu fiquei totalmente definhada. Eu agachava, eu não conseguia me levantar. Pra você ter ideia, como eu não tinha quase mais musculatura, né? Eu estou sarcopênica ainda, me recuperando, porque faz uns 40, 50 dias que eu comecei a entrar nesse ritmo, foi até quando a gente começou a se falar. Uhum. E aí, só que o que me chocou muito, 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 além da questão da qualidade de vida, que ficou muito ruim e que começou a melhorar muito depois que eu comecei a minha atividade física, e vejo a atividade física hoje como remedinho, eu tenho que tomar 3 vezes por semana esse remedinho, não importa É como eu isso aí. esteja, se eu esteja muito cansada ou não esteja fadigada por conta dos tratamentos oncológicos. Mas foi a questão da metabolização das medicações no tratamento oncológico. Então, eu fiquei tão chocada porque eu não sabia que precisaria de musculatura para metabolizar a medicação para que ele faça efeito. Então, eu queria que você começasse por aqui. Vamos embora. Olha só que interessante, né? A atividade física, de modo geral, serve para todos, né? Tô vendo aqui o Avanilson, deixa eu só te falar. O Avanilson é o enfermeiro oncológico mais fofo que eu conheço. Ele apoiou a gente lá no hospital com tamanho carinho. Saudade imensa de você, Avanilson. Esse é guerreiro mesmo. Todos os profissionais oncológicos, ó, parabéns, eu também assino embaixo, não te conheço, mas não tem Ele é um um fofo. profissional da oncologia que você não diga que a pessoa é acolhedora, sabe? É É. coração aberto. Eles são, assim, super fantásticos. E acolhe a Parabéns. família também, né? Porque a família Todos. precisa também ter esse respaldo. E eles são sensacionais. Eu só tenho gratidão mesmo. Então, o que que acontece, né? A quimioterapia, que a maioria toma, né, quando é diagnosticado com câncer, seja ele qual for, geralmente a quimioterapia ela é receitada. Por quê? Porque a quimioterapia ela tem uma ação de combater as células que crescem de uma forma bastante acelerada, né? E isso tem várias células que crescem de forma acelerada, e o tumor é uma delas. Né? Por isso que o cabelo cai, porque o cabelo cresce muito rápido. Então, ela combate ali também, porque ela não sabe discernir o que é tumor do que não é tumor. Mas, enfim, e ela vai pela corrente sanguínea, tá certo? E o que que acontece? Quando a gente tem a musculatura, a gente até fala, independente de câncer, que se você quer viver mais, que você tenha músculo. Porque como que se dá o processo do envelhecimento? Ele se dá com a perda da massa muscular, que é justamente o que você está vivendo, que é a sarcopenia. Tá certo? Claro que num estágio assim, agravado pelo tumor, mas todos nós vamos passando por isso. As mulheres, a partir dos 40 anos, têm uma degradação importante. E aí, para todos, super importante a musculação. Por quê? Porque quando, na contração muscular,
a gente tem uma ação direta, não só na musculatura ali, mas ela manda, como eu falei, a quimioterapia ela passa por toda a corrente sanguínea, então ela está circulando o teu corpo inteiro. O músculo, ele contrai e ele trabalha essa musculatura também mandando sangue para o corpo como um todo. Só que ele vem recheado, vamos dizer assim, de hormônios, tá certo? Que organizam, né? Que a gente chama de cascata fisiológica, cascata hormonal, que regulariza todo o nosso sistema fisiológico. É tudo isso que funciona em nós. Então, tudo é metabolizado no músculo para mandar para o corpo de uma forma que a gente chama de homeostase, buscando o equilíbrio. Então, quando a quimioterapia ela vem e degrada, né? Ela vem e vamos dizer assim, ela mata aquelas células que ela está encontrando ali, que ela entende que ela é rápida, a musculação, a contração muscular, ela vem e melhora aquele sistema que está sendo degradado. Por quê? Porque assim, ó, quando a gente faz a musculação, a gente causa um dano na célula. Então, fica um espacinho. Então, vamos supor que aqui são as fibras musculares, né? Elas estão aqui interligadas. Eu fiz a musculação hoje. É agudo, Celina, isso que é sensacional. Eu fiz a musculação agora. Ela teve um dano, então elas se afastaram. O teu corpo fala, não, não pode ficar assim. Ele vai lá, manda as células, através da nossa ingestão, principalmente proteica, aquilo que a gente conversou também, da sua necessidade, enfim, para juntar, para formar novas células. E ao invés delas ficarem assim, elas ficam maiores, mas elas estão interligadas. E aí eu somo musculatura. Então eu tenho mais potencial contrátil para regular todo o meu sistema, que a quimioterapia, a radioterapia, às vezes até a imunoterapia, está atuando de forma sistêmica, de uma maneira querendo combater o tumor, né? A imunoterapia, mas de uma forma mais eficiente. Mas a químio, de uma forma sistêmica, ela vai degradando e degrada músculo. Se eu não ajudo ele a se refazer através do exercício, ele vai minando o seu potencial de ajuste sistêmico. Entende? Então, toda a homeostase que é o equilíbrio. Isso, a homeostase é o equilíbrio. Isso, é o ajuste sistêmico. Então, o que acontece? Ah, Maíra, mas eu degradei. Como assim? Eu machuquei a minha célula. Isso gera um processo inflamatório. Não é negativo? Só que o corpo, quando em exercício, ele degrada de forma positiva. E aí a gente vem falar do sono, da importância da alimentação, de todos os componentes da não ingestão de alguns tóxicos, porque aí a gente fala que ele cai, mas aí ele supercompensa. Então você volta, depois de 48 horas de descanso, melhor do que quando você estava, quando iniciou o exercício. Ficou claro? Ficou, e o nosso raciocínio, por ignorância, porque a gente não conhece do assunto, se eu estou fadigada, eu não vou fazer exercício porque eu acho que vou ficar mais fadigada, mas é muito pelo contrário. Quando eu estou fadigada e faço exercício, eu me sinto melhor. E eu vou te falar por quê. Por quê? Olha só, sabe aquela dorzinha que a gente sente quando faz, por exemplo, um agachamento? Senta e levanta. Se vocês sentarem e levantarem aí da cadeira de vocês, vocês vão sentir isso, queimar. Sabe? Sim. Isso se chama lactato. Certo. Tá? Quando a gente é sedentário, esse lactato, mesmo com pouco esforço que a gente tem, ele fica mais presente na corrente sanguínea. Certo. E o tumor se alimenta de lactato. O exercício faz o seguinte, ele ativa o lactato, só que ele remove da corrente sanguínea de forma mais rápida. Então, ele também deixa de alimentar o tumor com essa substância que o nosso corpo produz e que te gera fadiga. Porque embora você não sinta tanto, não fiz exercício, mas estou fadigada, é porque esse lactato está mais circulante. A quimioterapia, ela causa também alguns excessos, alguns efeitos, como a fadiga, e é o top de linha, é ali o top one dos efeitos adversos, justamente porque muitas vezes essa substância fica circulante ali. E o exercício ele vai lá e remove de forma mais rápida. Tanto que tem estudos que falam que pessoas que treinam, elas têm mais resistência à dor
a essa sensação de fadiga, essa sensação de cansaço do que aquelas que não treinam. E aí eu quero te puxar o gancho, porque muita gente me perguntou hoje sobre dor. Pessoas me mandaram direct ou me mandaram WhatsApp, me perguntaram sobre dor, se eu tenho dor. Alguém, depois a gente vai responder algumas perguntas que vieram para nós, mas tem gente que perguntou sobre dor óssea, né? Se quem faz quimioterapia, né? Se eu que faço quimioterapia tenho dor. E aí eu queria que você falasse então um pouquinho sobre dor nesse contexto de atividade física, porque eu não sinto dor nenhuma, na verdade. Eu não tenho zero dor. Eu tenho fadiga só. Quando juntou a químio com a rádio, eu fiquei mais fadigada ainda, mas ainda assim Sim, não deixei de fazer atividade física. E sensacional, né? aí, e aí ajudou bastante. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre dor e atividade física. Qual que é a correlação, se é que existe alguma? Então, o universo de dor, as pesquisas sobre dor, elas são muito subjetivas, porque a dor, ela é de acordo com cada um, né? Alguns têm os limiares de dor alto, mas isso é da pessoa, né? A gente ainda não sabe exatamente como isso se dá. E isso é tratado com antidepressivos e, às vezes, uma cirurgia na medula que para de passar o impulso nervoso para o cérebro de dor. Mas, em relação ao câncer, algumas pessoas relatam dor justamente por uma questão de articulações, a questão da densidade óssea mesmo, né? Principalmente para quem tem metástase óssea, né? E aí, o que que acontece? Os estudos, eles falam, com relação à dor e exercício, é que o limiar de dor da pessoa que é baixo, quando ele se expõe ao exercício de uma maneira crônica, constante, o limiar dele aumenta. Então, ele deixa de sentir tanta dor. Aí, especula-se que ele acostuma, e aí, sabe aquela questão? Eu acostumo e aí o meu limiar vai subindo? Eu acostumo a sentir um pouquinho de dor muscular, e aí eu vejo que passa, aí eu me tranquilizo, e aí eu me exponho novamente. E assim, progressivamente, o meu limiar vem subindo. A gente não tem assim, como que eu posso dizer, um protocolo para dizer você vai ou não sentir dor, faça isso ou aquilo e você não sentirá dor. O que a gente tem são escalas, né, de percepção de dor, que a gente fala assim, de 0 a 10, quanto que você está com dor? Mas muitas vezes isso está associado ao não conhecimento dos fatos, do que está acontecendo com ela, do que propriamente a dor física. E aí eu não estou falando de fibromialgia, de outras coisas que são outros probleminhas, mas o exercício ele tende a aumentar esse limiar de dor, mesmo num cenário oncológico. Olha que legal. E aí a gente acaba falando, e vamos fazer o gancho até do tema principal de hoje, quando a gente conversou antes da live, o quanto tudo isso não está na nossa cabeça, no cérebro, né? A dor, ela É é verdade. sentida não aqui, ela é sentida aqui, na verdade. A informação sempre vem da cabeça e aqui a gente tem o quê? Receptores. Se eu estiver errado, me Sim. corrija. Não, tá certo? E a gente tem receptores e a gente sente dor aqui. Quem comanda é o cérebro, né? Então eu tenho pouca dor, não ligo para as funções, não ligo para nada, na verdade, porque eu não foco nisso. Eu foco no bem que tudo isso me faz e não no mal que poderia me fazer. Vai me causar dor, vai me causar isso, vai me causar aquilo. Eu falei, não, vai me causar coisas positivas, porque é medicamento entrando no meu corpo para combater o câncer. Então, eu converso comigo, faço uma construção com informações, e por isso que eu trouxe a Maíra hoje, porque eu achei que essa informação sobre atividade física, ela, ela é tão necessária, sabe? É, É fundamental para que a gente tenha sucesso no tratamento. é Estamos isso. garantindo cura? Meu. Estamos Não, garantindo que tudo vai dar certo? A gente não sabe. Mas o quanto o comportamento, quanto o pensamento tem resultado direto no nosso físico. E aí eu queria que você falasse sobre o que a gente tinha conversado a nível celular, atividade física, como é que funciona isso? eu vou te falar. Você tá travada aqui para mim. Você tá me vendo? Mas Voltou. estamos. Tá, mas Não, aí tá você, tudo bem. você Tá tudo travou ótimo. também.
Se o áudio Mas tá tá, bom, vamos continuar. então tá bom. Se vocês que estão assistindo perceberem alguma coisa, dá um toque pra gente que a gente resolve aqui. Tá. Então, olha só, eu acho que, isso que você falou, Celina, é tão importante porque você está vivendo isso. Muito mais, tem muito mais relevância do que eu, que ainda não vi. Eu sempre falo eu ainda não, porque eu queira. Óbvio que eu não quero, eu não gostaria nem que você estivesse vivendo. Mas a gente Sim, nunca sabe, não é sim. verdade? A gente não sabe. É uma doença multifatorial, então não dá para a gente saber. Agora, o que a gente sabe é que falta informação. E isso que você falou, você me permite um adendo antes de eu responder sua Uhum. pergunta? Eu não sou psicóloga, tá? Mas eu sou uma estudiosa do comportamento. Por quê? Porque eu entendo que o exercício é aquilo que eu te falei, ele vai além do movimento, né? O porquê que alguém se movimenta e o porquê que alguém não se movimenta. Então, a psicologia, ela fala para nós que a dor, ela é o ego. O que é o ego? É a nossa relação corporal com a vida, né? E a dor, isso que você falou, eu lá no meu cérebro eu comando. Porque a psicologia chama de eu maior. O seu eu maior comanda o seu ego. Entende? Sim. Então, essa informação que você manda faz toda a diferença no você se exercitar ou não. Se você enxergar barreiras ou oportunidades, enfim, como você escolhe a sua vida. E Sim. isso interfere na forma como as células também respondem. Por quê? Como que eu vejo assim, eu vejo os pacientes oncológicos, falta algumas informações, até porque talvez eles nem queiram saber sobre isso, mas é tão importante entender que a célula tumoral é uma célula muito inteligente. Ela é muito inteligente, ela não pode ser subestimada, mas ela não é mais inteligente do que nós, acima de tudo. E ela tem um comportamento que por algum motivo, que a gente fala que é multifatorial, ela começa a crescer de forma acelerada, ela se autonutre, porque ela resiste à falta de oxigênio, então ela forma vasos sanguíneos em torno dela, que se chama angiogênese, para nutrir. E esse angiogênese faz com que a célula se descole e vá para sua corrente sanguínea. E aí forma-se a metástase, porque onde ela parar, ela vai crescer. E ela não tem um fator autodestrutivo, que a gente chama de apoptose. Então, ela não morre sozinha. As outras células morrem, ela não. O nosso sistema imunológico fala, opa, vou combater. É um sujeito estranho no meu corpo. Só que essa célula é derivada de uma célula minha. Não foi ninguém que pôs. Ela aconteceu. E aí ela engana meu sistema imunológico. Tá certo? Aí ele fica confuso. Alguns ele combate, outros ela passa desapercebida. Então ela é muito inteligente. E cada célula tem um DNA diferente. E por isso o desafio do médico oncologista é entender como ela funciona. Por isso a gente faz biópsia. E aí jogar para você, a Celina precisa desse tratamento, porque a célula dela, embora a outra pessoa tenha o mesmo diagnóstico, o mesmo câncer, nenhum tumor, nenhum se comporta de forma igual. E Tem aí, DNA próprio, né? ele tem DNA próprio. E aí, o que acontece? Vem os tratamentos que você vê, né? Você deve ter tido vários protocolos de tratamento, buscando sempre parar essa célula, Sim, principalmente a questão metastática. Né? sim. Aí, o que acontece? Como ela tem um mecanismo próprio acelerado e ela tem todo um comportamento fisiológico próprio dela, o que a gente faz? A gente tem os tratamentos que vão tentar combater, aumentar a dose, diminuir a dose, troca a medicação, vai com outro tipo de protocolo. Esse é o cenário hoje da oncologia e que tem sucesso. Graças a Deus tem muito sucesso. As terapias complementares, elas vão tentando pegar esse tumor ali onde ele não está esperando. Porque ele está esperando uma bomba, que são as drogas, que são todo o tratamento, né? Ali mais agressivo. As Sim. terapias complementares, que entra o exercício, entra a alimentação, entra a meditação, tudo aquilo que a gente tem de oportunidade, vem travar uma batalha diferente com essa célula. Quando a gente fala do exercício, ele age, para você ter uma ideia, como eu falei para você, ela não morre naturalmente. Mas quando eu me coloco em exercício
principalmente aeróbico e de musculação, que são, assim, importantíssimos, ele vai lá e aciona o aumento de uma célula, de algumas células, que eu não vou ficar aqui falando o nome, porque senão, né, vocês vão brigar comigo, que induz a apoptose. Que é a morte celular. É a morte celular. Então, eu tô com, olha só, eu tô com uma carga tóxica da medicação vindo para minha corrente. Aqui meu tumor, eu tô vindo tentando combater. Porque o tumor, gente, não é uma célula só, é um conjunto de um monte de célula grudadinha. Então, eu tenho que combater. E aí, a droga vem e tenta combater. E vai tentando minar. O exercício age dentro dessa célula, mandando informação. Você precisa morrer. Tá aqui, ó. Você precisa morrer. Numa sessão de exercícios? Não. Cronicamente. Você vai lá, pega a droga e potencializa a droga, porque eu vou lá, que eu chamo, que eu falei pra você, né? Microambiente tumoral. Preciso te mandar os artigos, não esqueci, eu vou mandar, prometo. Age dentro dessa célula, mandando a informação ali no chip dela. Falar, não, aqui não. Além disso, ele diminui esse... como que eu posso dizer? Tem um mecanismo, né, de carcinogênico, que é essa proliferação, que ele inibe esse mecanismo. Ele vai lá e fala, não. E outro ponto importante, ele começa a agir de uma maneira anti-inflamatória. Celina, você sabe que o câncer tem uma relação direta com as células adiposas, porque ela produz citocinas, né, que a gente fala, substâncias inflamatórias no nosso corpo? Não você sabe sabia. disso? Não, e eu queria só traduzir. O adiposos é a gordura, o crônico, É para parece que sempre? é ruim, mas crônico é a Não, repetição, né? O para sempre. isso. Fazer exercício de forma crônica é fazer exercício de forma repetida, ou seja, para todo sempre, amém. Amém. E, e aí eu não sabia dessa correlação com células adiposas. Então, quando a pessoa está com sobrepeso ou obesidade, ela tem um fator de risco aumentado para o desenvolvimento de câncer, independente se ela tem fator genético. Certo. O sedentarismo está diretamente relacionado a isso. Porque aí você tem, mesmo assim, sabe aquele falso magro? Sou magra, mas... E aí eu não estou culpabilizando ninguém, tá, gente? Por favor, eu levanto a bandeira de parar de culpar as pessoas que desenvolvem câncer, falar a culpa é delas por causa de comportamento. Não, por favor. Não. Não é nada a ver isso. Nem está relacionado, Nada a ver. O que acontece é que a gente tem mais célula adiposa circulante. E ela libera uma substância que deixa a pessoa altamente inflamada. E quando eu tenho essa citocina, o que ela faz? Ela vai agredindo a nossa célula e ela vai perdendo a sua capacidade protetora de manter o seu DNA. E toda hora a gente está multiplicando célula. Numa dessa, esse agente pró-inflamatório, que a gente chama, né? Ele age, danifica o DNA e gera um processo tumorigênico que pode se tornar carcinogênico. O exercício, ele pega essa célula adiposa e usa como fonte de energia. Não deixa ela danificar a célula. E aí, que é super importante também em relação à sarcopenia. Que eu vou explicar depois, quando você perguntar. Aí, então, na verdade, o que você está dizendo é o seguinte, se eu tenho... Quando a gente fala que a gente tem células adiposas, a gente pensa em gordura, a gente não está pensando só naquela gordura. Eu estou dentro do meu peso, mas eu sou a falsa magra, porque eu tenho mais gordura do que massa magra. E vai me corrigindo aí Beber nesses água. termos também, que eu também não conheço. E aí, o que acontece? Tem a citocina, que você falou, que corre na corrente sanguínea, ou ela vai servir de alimento ou para o câncer, ou eu vou queimar antes do câncer usar. Se eu pudesse simplificar tudo isso que você falou... não a citocina, mas a célula adiposa. Tá, a célula adiposa que seria gordura? Isso, a gordura. Porque a gordura, ela fica localizada no fígado e na nossa musculatura. E também tem a gordura visceral, que é aquela que a gente pega e sente. Tá certo? Só que o que acontece? Tem gordura circulante no sangue. Que aí a gente vai ver o colesterol,
a gente vai, entendeu? A gente vai observar essas alterações, que vai danificando as minhas células, porque ela libera uma substância, além da gordura, ela libera uma substância que se chamam citocinas pró-inflamatórias, quer dizer, elas estão para a inflamação, e aí sim pode gerar esse processo de desenvolvimento de um câncer. Quando eu uso ela como... Inflama. As células. E aí, as células. E aí, quando uma célula está inflamada, quando ela vai multiplicar, ela manda informação errada. E aquele DNA, uma vez danificado, ele já é outra célula. As chances, né, associadas a várias questões dele se tornar um tumor e esse tumor se tornar um câncer, elas aumentam. Quando eu tenho essa gordura circulante no meu sangue, eu me movimento, o corpo fala, opa, preciso de energia para continuar me movimentando. Ele pega a célula de gordura, quebra e usa como energia. E aí eu continuo me movimentando de forma saudável. E ela diminui o processo inflamatório do meu corpo. E aí eu vou te interromper aqui para falar o que eu venho falando para todo mundo. O quanto é importante a gente ter informação estratégica para combater o câncer. Então, o câncer ele não é só combatido dentro de um processo oncológico, né? Dentro de uma terapia oncológica, que é com químio, rádio, cirurgia, etc., né? Hormonioterapia e tudo. Um monte de coisa. Muita coisa nova até. Ele não é só combatido dessa forma. Eu me vi sem saída e eu tive que trazer essa complementação de informação. Então, o plano C, ele vem nesse sentido, para a gente aprender a buscar informações diferentes. Isso. Nossa, é rico demais. Jamais pensei em falar assim, poxa, atividade física aqui, tiveram algumas perguntas sobre atividade física. Ah, eu tenho câncer no osso, eu tenho... A Ana que falou sobre problema vasovagal. E se ela poderia ou não fazer exercício físico. E a gente tem essa dúvida, porque na hora que vem a palavra câncer, é tipo assim, paralisa tudo. Para tudo, espera químio, rádio, cirurgia, que o negócio vai se resolver. E muito pelo contrário, né? A questão do equilíbrio emocional é necessária, né, para que a gente possa tomar decisões importantes. E assim como o câncer, né, a célula cancerígena, o tumor, ele é inteligente, nós somos mais, na verdade. Muito mais. Então, a gente tem que usar esse sistema que a gente tem, essa inteligência, o nosso cérebro, porque ele tem uma potência, uma capacidade assim, incrível. Eu estou assim, horrorizada como o cérebro é fantástico. E usar essas informações estratégicas para que a gente possa ter maior sobrevida. Pode vir a cura? Pode. Seria fantástico. Pode não vir? Pode. E ok, porque você está tendo uma sobrevida maior. Ah, mas eu posso morrer na caminhada? Pode também. Na verdade, mas eu também posso. Quantas pessoas não estão morrendo de Covid hoje? Né? Então, usar essas informações, e principalmente essa que a Maíra está trazendo hoje, eu acho que, olha, muda toda a caminhada. Agora, por favor, pode continuar. Não, e sabe que eu queria só dividir com você meu pensamento. Essa quebra de paradigmas, porque assim, o câncer não é uma doença nova. Não é. Eu não sei se você já pesquisou, o pessoal aqui já pesquisou. Gente, tem papiros egípcios de mais de 3.000 anos antes de Cristo com o primeiro relato de câncer de mama. E é óbvio que lá não tinha cura, né? Não tinha técnicas avançadas. Então, desde lá de trás, a gente vem ouvindo que o câncer é igual à finitude da vida. A gente sabe que todo mundo vai morrer. A gente sabe. Cada um com a sua crença. Não estou falando de religião, pelo amor de Deus. Sim. Mas é uma questão de básico, né? É o que a gente sabe. Mas... é a única certeza da vida. Eu costumo brincar. Mas eu gosto de falar outra coisa. Você deixa? Eu gosto de falar que a única certeza que a gente tem na vida é que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Então, assim, eu não sei. Cada um com a sua crença. Mas... o que a gente percebe
é que essa crença enraizada limita. E isso que você está fazendo é tão rico. E assim, eu fiquei tão feliz de te encontrar, porque assim, tem mais uma que acredita, entendeu? Vamos unir forças. E eu Sim. penso, e o que de verdade é assim que eu enxergo, que a doença, ela nos visita. Né? Ela nos visita, ela não é a nossa verdade. Do mesmo jeito que uma visita vem, toma um café e vai embora, a doença também pode vir tomar um café, às vezes fica um pouco mais, mas eu continuo vivendo, porque ela não é sinônimo de finitude da vida. Não é. Pode vir por conta da doença? Pode, mas pode vir por conta de um soluço, pode vir por conta de um tropeção, de um Covid, a gente não sabe. Não é? Então, assim, quanto mais informação, quanto mais vontade de olhar para si e falar, peraí, eu sou o detentor da minha vida e eu vou me apropriar de tudo que eu puder, mais saudável a gente está. Porque a doença, quando a gente fala a pessoa é doença, a Organização Mundial da Saúde fala que não é a ausência de doença que é igual a uma pessoa saudável. Não é. É a junção de um equilíbrio psicológico, um equilíbrio físico e um equilíbrio espiritual, seja ele qual for. Sim. Então, olha o quão importante é o seu trabalho, Celina. Olha o quão significativo. E você tocou num ponto que me questionaram esses dias. Você não tem cara de câncer, é o que eu costumo ouvir. De quem tá com câncer. Aí eu falei assim, mas o que é quem tem cara de câncer? O que é cara de câncer? Né? Uma coisa é ter a doença, que é o câncer, e outra coisa é ter saúde. O que a gente está propondo, eu e Maíra, aqui? Que a gente busque a saúde para combater a doença. Uma coisa é diretamente relacionada, mas ela não é a mesma coisa. Então, quem fala que a gente não tem cara de quem tem câncer, está dizendo o quê? Que a doença e saúde é a mesma coisa. Isso está errado. O certo é, doença é uma coisa que pode ser câncer, pode ser diabetes, pode ser obesidade, pode ser qualquer coisa. E outra coisa é saúde. Quanto mais saúde você tiver, maiores a sua chance de combater a doença e melhorar e obter a tua cura. Sem dúvida. É o que os estudos... menina, assina embaixo. Eu brinco com alguns pacientes que a gente tem a oportunidade de cuidar, né? Que assim, você vai lá no seu médico oncologista e tudo que a gente está falando aqui, gente, pelo amor de Deus, tem que continuar com o médico, tudo bonitinho, fazendo tudo direitinho. Não substitui. Jamais, não tem substituição. Mas tem complemento. Então, que eu brinco assim, que os médicos cuidam da doença, olham para o tumor, olham ali para o seu quadro clínico e tudo que vem associado. Nós olhamos para a saúde. A gente olha para aquilo que você tem, não aquilo que você deixou de ter. Né? Então, é potencializar o que a pessoa tem condição de fazer. Por isso que o exercício, Celina, eu gosto muito quando tem algum educador profissional de educação física que atua nessa área, eu fico muito feliz, porque são poucos, né? Pouquíssimos, eu conto numa mão. Que entendem que o exercício, ele tem que ter uma premissa na vida do paciente. Sem pressa e sem pausa. Isso aí eu brinco que tem que tatuar na pele. Sem pressa e pausa. Por quê? Você sabe, a cada ciclo de tratamento, o teu corpo responde de uma maneira, não é verdade? Sim. Se o exercício não for adequado ao seu momento, você não vai executar. E você vai se frustrar. E aí eu vou deixar de potencializar tudo isso que você falou, que é olhar para a saúde ao invés de olhar para a doença. E eu vou dar mais valor ao efeito adverso que a pessoa acaba tendo, né? Do que aquilo que ela pode me oferecer. Então, olhar atento para o próprio paciente, olhar para a pessoa, né? Olhar para si e falar, peraí, hoje eu posso, hoje eu consigo. Não, hoje eu preciso com calma, mas eu posso, um pouquinho eu posso. Não é exigir metas inatingíveis, são metas atingíveis. E eu gosto muito do viver no momento presente. Você vive assim, Celina? Eu vejo que você é intensa no seu momento presente, né? Sim. Eu acho que isso ajuda. É o que a gente tem, na verdade. A gente não tem outra coisa que não presente. Quando a gente compreende que a gente só tem o hoje,
né? O amanhã se constrói hoje. Só que o problema das pessoas é que elas estão aonde? Talvez no passado, sofrendo, se culpando, se vitimizando, ou no futuro, morrendo de ansiedade, tendo efeitos físicos, né? O corpo palpita, Sim. né? O coração palpita mais rápido. Peraí, deixa eu só desligar um negócio aqui. Tem um monte de gente mandando mensagem aqui no outro negócio. Me perdoem que eu esqueci de desligar. Então, o que acontece? Então, a gente tem que viver no presente. Quando a gente vive no presente, a gente cria consciência. Quando eu faço atividade física, é dentro das minhas condições de hoje. Se eu Isso. fiz química e rádio, teve um período que eu fiz química e rádio junto, mas aquilo me fadigou de um jeito assim, e eu costumo contar esse episódio, porque 1 minuto antes da aula, era 11, meio-dia era aula. 11h59 eu estava deitada na cama, porque eu estava bem fadigada e ficava assim, vou, não vou, vou, não vou. Falei, quer saber? Não vou nem me perguntar, vou levantar, eu vou porque o Guilherme chegou. Então eu não questiono. Quando a gente se questiona, essa frase agora que você falou, a gente pode ficar aqui umas 5 horas falando sobre, né? Aí você Podemos. falou assim, então o corpo, a cabeça ela vai dar mais atenção ao que é negativo. Por quê? Porque nós somos seres que vêm de uma evolução, né, do ser humano, e a gente tem que olhar para o negativo, porque foi o negativo que nos trouxe Proteger. até aqui. É proteção, é defesa, né? O leão está ali do lado de fora, eu estou na caverna, o homem das cavernas. E aí eu Eu vi um gosto disso. barulho, vou sair correndo, deixa eu ver quem está me visitando? Não. Será que é um leão? Será que é um urso? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu fico? Será que eu me escondo? Aquela coisa de luta e fuga. Então existe uma razão para a gente pensar de forma negativa. E se eu Tem entendo, mesmo. ela é quase como se tivesse um outro ser dentro de nós. É, Então, se eu entendo como eu funciono, como meu cérebro funciona, como meus comportamentos são resultantes de pensamentos, e é isso que eu vou fazer na segunda no workshop, mostrar para as pessoas qual que é a caminhada. Se você não mudar o seu pensamento a partir do diagnóstico do câncer, nada vai a mudar. gente vai ter um resultado. Qual? Que é o que está aqui. Mas é de defesa. Nem sempre a defesa daquela época do homem das cavernas vai servir no dia de hoje. E esse é o ajuste que Exatamente. a gente tem que fazer nessa nossa caminhada. Então, Nossa, assim, eu e sensacional. você, a gente tem que sentar mais vezes aqui. Não, eu tô E apaixonada. vice-versa. E aí eu precisava que você falasse, você é longe, são 8h40. E eu queria Misericórdia, que vamos lá. você falasse daquela questão que a gente estava falando sobre as células da atividade física, de forma mais estruturada, para a gente poder condensar a informação. Então tá. Então, assim, a atividade física, ela atua de uma maneira no próprio metabolismo desse ambiente tumoral. É exatamente isso que você tá, que eu posso. É exatamente isso, né, Celina? Que a gente, Sim, pra gente fechar. sim. Então, assim, o exercício, o ato de se movimentar, ele faz com que. E assim, não é só o ato de se movimentar, tem exercícios específicos que são melhores do que outros. Tá certo? E aí, como eu disse, sempre com ajuste, sempre com a liberação médica, tudo isso precisa ser sempre observado. Não é sair fazendo, não. Claro, sair fazendo, você pode fazer uma caminhada, se você estiver bem, se o médico autorizar, você pode. Mas em cada caso é um caso e precisa ser observado. Então, mas o exercício de modo geral, para todos, tá? E aí, para qualquer tipo de tumor, isso que é interessante, o exercício ele age com uma língua universal. Tá certo? Claro que para uns de uma maneira mais eficiente, num quesito, outro para outras. Também tem a questão do tipo de tratamento, enfim. Mas ele age lá naquela célula super inteligente, ele começa a mandar informação para aquela célula, fala, olha, você está desorganizada, você está completamente fora do normal de todas as outras, eu preciso que você regule. E ele vai mandar, por exemplo, eu não falei que o tumor ele sobrevive à ausência de oxigênio, à falta de Sim. oxigênio? A ausência de oxigênio é a falta de oxigênio, né, gente? Pelo amor de Deus. O exercício diminui essa hipóxia, que seria essa ausência de oxigênio. Então, ele deixa o ambiente menos favorável ao tumor. Tá certo? Ele pede que você consuma mais oxigênio, então ele faz com que esse tumor não fique num ambiente gostoso para ele, não.
Então, ele começa a deixar o tumor associado ao tratamento de uma maneira mais desconfortável. Então, o que os estudos mostram? Que com essa diminuição do lactato que eu falei para vocês, que é esse nutriente que vai lá e alimenta o tumor, principalmente os tumores sólidos, ele vai lá e combate. Essa questão do exercício, promover a informação dessa célula morrer. Então, ele vai mandando, vai morrer. Sabe aquela coisa? A gente vai mentalizando na célula tumoral o que ela tem que fazer, através da contração muscular promovida pelo exercício. A questão de ele aumentam o número de uma célula que a gente chama de natural killer. Já ouviu falar dessa célula? Não. É a célula que manda a informação de ela que mata as células que precisam morrer, que estão ali, vamos dizer, ali num lugar que não deveriam estar. Ele aumenta a produção dessas células e também ajuda no combate a esse tumor. Então, ele vai mandando uma série de reguladores para o nosso sistema imunológico também combater essa célula que ele já identificou que não é própria, que não é dele, mas que ele confunde. O exercício vai lá e fala, fortaleça-se, vai lá e tenta combater. E o que é mais legal? A quimioterapia, ela deprime o sistema imunológico, né? Então, a pessoa fica mais debilitada. O exercício, na atuação e na intensidade correta, ele vai lá e age de uma maneira super compensadora. Então, ele aumenta o sistema imunológico também para superar o tratamento, para que você não tenha atraso, para que você não tenha nenhuma intercorrência médica, para que você tenha que interromper seu tratamento, porque você vai lá fazer a contagem de plaquetas, fala, não, você não vai poder tomar essa dose, porque está muito suprimido. O exercício, ele age nesse processo que a medicina chama de mielossupressão, né? Que é esse processo de queda de plaquetas. Então, a gente tem estudos que falam que as pessoas que se exercitam mantêm o seu nível imunológico a tal ponto de não ter intercorrência no seu tratamento. Plaquetas e leucócitos, só plaquetas? Principalmente plaquetas, mas também tem interferência nos leucócitos também. Eu tive um episódio recente que eu estava com 80 mil de plaqueta, né? Coincidiu com uma questão emocional que era ter descoberto a progressão da metástase ao invés da regressão por conta da químio. Aí foi para 80 mil minha plaqueta. Aí fiz atividade física, trabalhei a questão emocional e ele foi para 130 mil 15 dias depois. Olha aí. 15 dias? 15 dias, porque foi eu faço químio a cada 15. Então, naquela químio, eu faço exame de sangue no dia. Então, naquela químio eu estava com 80 mil, ainda assim fiz a químio. E aí, na próxima, na químio, 15 dias depois, ele foi para 130, porque aí eu continuei fazendo atividade física, com ajuste, porque eu fiquei mais cansada, né, por conta da baixa quantidade de plaqueta. Queda. Fiquei mais cansada, aí o Guilherme ajustou as atividades, e aí, 15 dias depois, eu fui para 130 mil, e a gente precisa de 100 mil, né, para poder fazer quimioterapia. Mais ou menos, exatamente. E olha, isso tudo é um ajuste que é possível e está nas suas mãos. Sim. Né? Então, assim, quando a gente fala desse microambiente tumoral, ele precisa ser olhado com muito carinho e a gente pode interferir nele, porque ele está dentro de nós. Então, à medida que eu me comporto de uma maneira saudável, e aí, gente, não tem como não falar de qualidade de sono, de alimentação e outros fatores que faz o combo, né? Que é o pacote. No exercício sozinho, gente, não é que vai salvar a humanidade, mas é o comportamento ativo que transforma todo esse cenário. Ele ajuda justamente nessa questão desse mandar informação para essa célula, falar assim, não dá para você ficar aqui, e pegar a químio e mandar, falar para ela, porque ativa a circulação. Sim. Então, quando eu estou em exercício, o sangue está circulando. Então, o nutriente quimioterápico que está na tua corrente sanguínea vai também em maior velocidade para o tumor. Olha que bacana, né? Com aporte de oxigênio,
com aporte de nutrientes que são liberados para combater a inflamação que aquele tumor gera, para combater a cascata de hormônios que ele desregula, porque ele começa a mandar informação ali de não dá para você ficar aqui. E aí a pessoa começa a ter uma sobrevida com qualidade. E o tratamento, ele é vivenciado de uma maneira como você está vivenciando, que ninguém está falando que é fácil. Não, né? Ninguém está dizendo mas pode que é. ser positivo. Pode ser. Eu não Né? sei se respondi da melhor maneira a sua positivo. pergunta. Eu só estou tentando não ser tão técnica, porque senão vocês não vão brigar comigo. Não, foi perfeita. E eu queria te perguntar outra coisa, na verdade, lendo os comentários aqui, e aí eu vou resumir as perguntas numa só pergunta. Tá bom. Todo mundo está dizendo, olha, eu tenho essa doença, eu tenho aquilo, eu tenho câncer não sei aonde, e é de mama, é de osso, é disso, daquilo, e todo mundo quer saber que tipo de exercício fazer para cada uma delas. E aí não seria viável, eu acho, a Maíra responder aqui, cada uma delas, porque aí não basta essa informação, né? Você precisa de um bocado de informação, porque eu fiz uma consultoria ali com a Maíra e falei, olha, eu tenho isso, aquilo, aquilo, outro. Aí ela me perguntou um monte de coisa para poder dizer como poderia ser a caminhada da atividade física. Então, dizer só que você tem esse câncer, posso fazer isso, ser muito simplista, certo? Você então, tá correto. Como que você poderia ajudar as pessoas que estão aqui assistindo e tem aquelas perguntas que eu te passei, que a gente anotou, como é que você poderia orientar a atividade física para esses pacientes oncológicos neste momento? Primeira coisa, gente, exercício bom é aquele exercício executado. Primeira coisa é isso. Exercício bom é aquele que a gente faz, não é aquele que a gente imagina fazer. E eu gosto muito de vocês de explicar que é o seguinte, se você esperar motivação, esquece, não terá. Nosso cérebro não tem campinho para isso. Já falei até em vídeos meus. A motivação é 1, 2, 3 e vai. Seja Guilherme chega, não importa o que é. É 1, 2, 3 e vai. Primeira coisa. Não pensa. É um compromisso não pensa. Que você tem e vai. Marca e vai. Pronto. Primeira coisa é essa. Exercícios recomendados para todo tipo de câncer, e aí a gente tem que tomar o cuidado com a intensidade, com quantas repetições, com peso, com tudo isso que envolve, que cada caso é um caso, como a Celina muito bem colocou. São exercícios aeróbicos, que são aqueles que a gente consome mais oxigênio a ponto de ficar ofegante, sabe? E o que se recomenda? Que esses exercícios sejam de uma maneira que você fique ofegante. Você ande e não consiga falar. Tem que se exercitar assim, mas porque senão não gera adaptação. E, importante, não adianta fazer exercício um dia na semana e não fazer 2 ou 3. Isso é muito importante, porque eu estresso o meu corpo e não gero adaptação. Eu vou gerar... Adaptação é gerar uma modificação. Eu modifiquei. Lembra que eu falei da célula muscular? Que eu machuco para ela aumentar? Eu só machuco. Sim. Eu não dou informação para ela continuar crescendo. Se eu faço uma vez na semana. Que é crônico. Crônico, é aquilo que tem sempre, que vamos continuar fazendo. Então, mas Maíra só dá uma vez por semana. Vamos conseguir 2. A Celina ficou até brincou comigo. Maíra, você vai me fazer levantar? Não, não vou, mas eu tô em pé. Porque eu não consigo ficar sentada, eu tenho dificuldade de ficar sentada. Então, faça coisas em pé. Já é alguma coisa. Então, fazer alguma atividade que você caminhe e fique mais ofegante é a intensidade boa, desde que você possa. E exercícios de força, tá? Musculação. E aí, muito cuidado, porque tem a questão de metástase óssea, tem uma questão de sobrecarga, e aí com algumas doenças associadas. Mas a musculação, ela é necessária, e nem que seja com peso corporal. Senta e levanta de uma cadeira, às vezes parece uma bobagem, mas às vezes é impossível de ser feito. A gente é pesado, viu? A prancha, eu falei, nossa, quanto peso, hein, nesse corpo. Não, eu adoro a prancha para falar como o tempo demora a passar. Você quer ver o tempo demorar a passar? Fique numa pranchinha. Então, assim, exercícios aeróbico e de força, não há contraindicações. Agora, por exemplo, exercícios aquáticos, para quem faz radioterapia, não é recomendado.
Quem tem alguma bolsa de colostomia também tem que tomar cuidado, né? Agora, musculação também precisa aprender bem. Quem tem a bolsinha tem que tomar cuidado. Então, mas o recomendado é aeróbico e força e flexibilidade. Porque o tumor, olha só, o tumor, ele tem um gasto energético maior. Ele precisa muita energia. E ele compete com o nosso corpo. Por isso que dá sarcopenia. Porque ele usa a massa muscular como fonte de energia, porque ele precisa de muito, 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 muito. Quando Ele quase que consome a gente, come a gente vivo. Come a gente viva. Exatamente isso. Nossa, que horror. E aí, o que acontece? A gente perde massa muscular, a gente perde flexibilidade. E algumas drogas também atrapalham na cardiotoxicidade, dá problema cardiotóxico, né? Cardiológico. Então, o aeróbico combate. Além de questões neuronais, porque ele danifica o cognitivo, tá? Sim, O eu tratamento. tenho esse Chemobrain. Tem? Tem. Precisa aeróbico, só que você tem que dosar por causa da sarcopenia. Então, eu colocaria você numa bike, como eu te falei. Tem que colocar oxigênio para dentro. Então, recomendação, aeróbico. Quem tem problema metástase óssea, eu recomendo bike, sentada, coisas que não têm tanto impacto, dependendo do que o teu médico disser. A questão de força tem que ser feito, nem que seja com o peso corporal, com a intensidade certa. Qual que é a intensidade certa? Aquela que eu consigo fazer. Tá bom? Aquela que eu consigo fazer. Com os exercícios de preferência, acompanhado, né? Então, assim, e aquático evitar por conta de uma radioterapia, por exemplo. Eu não sei se consigo ser o mais claro. Eu tô tentando ser sucinta, mas eu tenho dificuldade. Tudo isso que você falou, acho que responde às perguntas que a gente teve, né? Segredo para recuperar-se logo da químio, na verdade, antes da gente falar e fazer, a pessoa pergunta assim, qual que é o segredo para se recuperar logo da quimioterapia e fazer atividade física? Eu faço atividade física com químio, né? Eu faço aquela químio de 3 dias, eu vou com a bombinha para casa e faço atividade física com químio. Então, não tem um segredo. Você mantém, na verdade, é uma manutenção para que você não fadigue mais. Né? Fazer exercício é uma manutenção. A gente não pode olhar a atividade física como algo esporádico. Não é nem esporádico, parece assim, tipo, tô fazendo químio, não posso fazer atividade física. Atividade física é uma complementariedade que vai depender de alguma coisa em relação ao tratamento oncológico. Não, ele complementa, ele soma. Né? Ele não tem contraindicação. Não é porque você está fazendo aqui e que você não pode fazer aqui. Sempre lembrando que a gente tem que falar com os nossos médicos oncologistas, né? E quando você for contratar alguém para te ajudar, porque eu sozinha eu não consigo, eu não entendo, eu não lembro. Então, eu tenho o Guilherme e tenho a Maíra na minha vida. Então, contrate um Guilherme e uma Maíra na vida de vocês, né? Porque, mas você está gastando. É um investimento, na verdade, porque se eu cair de cama, é pior. Eu vou gastar mais, né? Primeiro que eu tenho um risco de morte alto, e segundo, porque eu posso ficar mais doente, a imunidade cai, aí você vai comprar mais remédio, então tudo é muito caro na questão, não é nem só oncológico, né? Você vai dar uma passeada na farmácia, tudo é muito caro. Então, a questão de se recuperar logo após a quimio, eu acho que não é essa a questão, é continuar a fazer atividade física. Atividade física sempre moderada, de acordo com o seu hoje, que a gente falou. O que é o hoje? Como eu me sinto hoje? Então, se eu estou muito cansada, eu devo fazer? Sim ou não? Sim. Sim. Muito cansada. Mas aí você calibra a atividade física. Posso fazer um parênteses? Por favor. Assim, o nível de exaustão é muito particular, é fácil para eu falar fazer. Só que eu peço, por favor, não fique mais que 2 horas sentado, nem deitado. Porque isso aumenta em 40%, e 40% é pra caramba, as chances de desenvolvimento de outras doenças que também são graves. Então,
tô muito cansado, vomitei, tive diarreia, tô com anemia, tô fraco, tô fraca. Assim, na verdade, não passe mais que 2 horas ou 2 horas sentado ou sentada ou deitado ou deitada. Isso é recomendação para todo mundo, principalmente em quimioterapia. Até no hospital as pessoas não deixam os pacientes muito tempo deitados, porque Tem isso que já, aumenta. para a cirurgia já manda levantar já, né? Exatamente, não é recomendado, porque aí você precisa circular. Então, assim, tem que fazer, nem que seja leve, tem. Seria bom, seria maravilhoso. Você toma banho todo dia, eu espero. Então, exercício todo dia, né? Mas pelo menos não fique sentado. Eu espero, né? A gente Alguém, espera. alguém perguntou aqui, a Érica falando que ela faz a quimioterapia com Pantununab, que eu acho que é o Victibix. Se for o Victibix, é o que eu faço também. E Aí, faço atividade física normal, sempre. Né? Eu só parei semana passada porque eu fiz um procedimento que eu não poderia fazer atividade, pegar peso, eu fiz um cateterismo. Aí eu comecei, aí é voltei uma... ontem, de manhã eu estou de novo de volta. E então, essas perguntas muito específicas de quimioterápicos, ela tem que. A gente não consegue responder aqui. Não consigo. Aí eu queria te pedir mais uma coisa que a gente não combinou, mas eu vou te pedir. E Pode aí você pedir. diz, fica à vontade de dizer não, tá? Difícil, hein? Quando a gente está criando uma comunidade, acho que esse movimento todo, e acho que você está muito dentro desse movimento, que é ressignificar e mostrar para as pessoas que o câncer, na verdade, eu acho que o câncer ele mata quando ele não é cuidado, quando ele não é tratado, né? Pode matar porque a gente encontrou ele em estágios muito avançados, né? O meu foi encontrado num estágio avançado, já com metástase, estadiamento 4. Só que eu tô aqui ainda viva. Então, Filma isso só maravilhosa, vai prova continuar. lá. E aí, isso só acontece porque eu criei na minha cabeça uma outra concepção para o câncer, que é o que você falou. Vem lá da época do Egito, né? 3.000 anos atrás já se existia câncer e hoje a medicina ela está muito moderna, né? Muito. E não só a medicina ensina a parte oncológica, como nessa parte complementar, quando a gente começa a pensar o ser humano como um ser integral, né? Não é Isso. só a parte de medicina, a gente tem que olhar para a gente num todo. A questão da saúde mental, a questão da saúde física, né? E a gente tem vários tipos de terapias que a gente pode usar para complementar. Eu aprendi com uma moça do Beaba.org e ela falou assim, olha, não é alternativa, é complementar, né? Porque você vai continuar com o É tratamento oncológico complementar. e você está complementando. Então, isso aumenta em muito a nossa chance de sobrevida. E isso Sem não quer dúvida. dizer que a gente tem que ter uma vida ruim, sem qualidade, porque a gente tem câncer. Tem limitações enormes, né? Muitas limitações. Eu não consigo pular corda ainda, porque eu não consigo Ainda, sentir meu pé ainda. E hoje a eu comecei a pular neuropatia, sem a né? corda. E aí eu consegui. Você pediu para fazer aquele negócio com o pé, sabe? Com a toalha. Sei. Eu consigo só com o pé, eu não consigo com o outro ainda. Mas Mas ainda tá estou tentando. praticando, estou praticando. E aí tem a ver com neuroplasticidade. Neuroplasticidade tem a ver com o cérebro de novo. Então, tudo que a E gente que for tem a falar ver com aqui exercício que promove neuroplasticidade. também. A flexibilidade tem a ver com neuroplasticidade também. A flexibilidade Também. corporal ela é diretamente relacionada. Neurogênese. Aí, ó. Então, ó, se Essas deixar, a gente vai são. ficar só nos neuro aqui, né? A gente vai ficar Eita, neurótica de menina, tanto neuro. as neuróticas. As neuróticas, nós somos Do bem. neuróticas. Do Neuróticas do bem, bem. claro, claro. E aí, o que é a proposta aqui? É que a gente realmente crie uma comunidade e que a gente possa caminhar todos juntos e mudar, é quase que querer mudar o mundo, né? Eu ficava assim, nossa, isso é muita pretensão da tua parte, né? Eu dizia para mim, querer que as pessoas vejam câncer diferente. Eu falei, só que eu estou com câncer, estou vivendo diferente, se eu consigo, todo mundo consegue, porque eu não sou diferente de ninguém. Só estudei um pouquinho a mais num campo de comportamento e você também estudou seu monte a mais no seu campo, dentro da sua especialidade, da sua expertise, e quando a gente junta forças e vê que, no fundo, a gente acaba voltando para cá, a gente consegue mudar o mundo, né? Tô junto. Então, daqui a pouco, eu vou publicar uma hashtag chamada Não Deixa a Peteca Cair, em homenagem à Maíra, que se dispôs a estar aqui para nos ajudar, para nos informar, e essa ajuda, olha lá,
É o meu filho. Oi, Pô, filho. tudo bem? Tá bom, vai lá do outro lado. Vai lá, oi, filho. Tá com vergonha. Fala, oi, tudo já foi. Ele fugiu. Então, Tá trancado aí, filho. Vai pra lá. Porque sim. Que não era pra ele entrar. coitada, Desculpa. fala de Bruno. Então, daqui a pouco vai ter essa hashtag. Então, eu queria que vocês, todos que estiveram aqui hoje, escrevam lá o que vocês aprenderam conosco hoje. E o que eu queria te pedir era o seguinte: se as pessoas que não foram respondidas, elas poderiam colocar as perguntas dela lá e você poderia responder no seu tempo? Claro, Não precisa ser hoje, porque a Maíra pode trabalha mandar. muito, assim, ó, ela começa às 5 da manhã e acaba às 11 da noite. Não, mas não tem problema, gosto muito. Se tiverem um pouquinho de paciência, eu falo pra Celina que ela é um anjo, que ela tem paciência comigo. Manda, meu Instagram também manda, eu não sei como, Tá do bem? hashtag, eu não sei como funciona, depois você me fala como que isso Tá, funciona para eu enxergar essas perguntas, né, para eu tá. localizar. E não sei se mandam também, vai pro meu direct, não vai Eu pro te meu direct, eu marco, não sei. eu entro. Não, eu entro no. Quando as pessoas colocarem nos comentários, eu vou colocar o seu arroba. Ah, então, aí eu Aí vai te vejo, né? marcar. Aí você entra nesses arrobas, aí você responde, ou quando vocês fizerem as perguntas, já põe um arroba da Maíra, que é professora, né? Maíra Resumido, mas depois Trevis. eu coloco ali no texto. Professora Maíra Trevisani, é isso? Isso. E aí ela vai responder no tempo, tenho paciência, mas ela Tenho. responde sempre. Eu respondo. Só tem paciência que eu chego, né? Ah, mas Certo? concordo plenamente, estou com você, inclusive na comunidade, o que puder fazer com que nos unamos, eu tô junto. Estamos juntas nessa, então. Eu quero de verdade Tamo. te agradecer de novo. Eu acho que todo Ah, mundo que vem participar vem com o coração tão aberto, querendo ajudar pessoas como eu, né? Pacientes oncológicos e seus cuidadores que também sofrem tanto quanto os pacientes oncológicos. Não é diferente, a lembrando. dor não é diferente. A única diferença é que um tem a doença e o outro não. Mas a dor no É. coração é a mesma, né? Ou até pior, porque não conseguem, se limitam a Fazer nada. ajudar e nós aceitamos ou não ajuda por questões emocionais nossas, né? Porque o baque é grande. E eu acho que Sim. estamos todos juntos nessa caminhada. Então, não deixem a peteca cair. Essa vai ser a Não. hashtag para a live de hoje. E aproveito e convido todos vocês para o workshop no dia 26 de abril, que é Sim. segunda-feira próxima, às 20 horas. E eu vou falar sobre essa questão que, inclusive, a gente falou hoje, não estava combinado, que é o quanto o pensamento gera resultados. Então, como a Uhum. gente pensa, qual que poderia ser o resultado e como pensar diferente para mudar a nossa caminhada e ter um resultado muito diferente do que a gente imagina quando se tem uma vida com câncer. Certo? Ai, Celina, muito obrigada. Queria agradecer o Eu que carinho de agradeço. todos, a confiança. Você é uma pessoa muito especial. Eu tenho aprendido super Obrigada. com você. E eu Isso mesmo. acredito sim no potencial vivo que tem na pessoa que ainda está passando por esse processo. Então, assim, eu vejo em você aquilo que você traz e aquilo que você ainda vai fazer. Então, eu estou muito feliz de ter você na minha vida. Eu só tenho a agradecer. Olha que presente bom. Eu também. Ó, o presente é muito e vamos fazer mais lives nesse estilo aqui, porque eu Ah, aprendi quando muito, quiser. muito com você hoje. E depois E eu eu te acho que você chamo tem muito a também. ensinar. Ah, tem Vamos muito que fazer aprender. também. Tá Gente, bom? obrigada por tudo, Obrigada a viu? todo mundo. Boa semana para todos. E feliz vida, né? Porque a gente tem que ser feliz. Celebrar a vida, sempre. É isso aí. Grande Beijo, beijo. sucesso para Muito todos. obrigada, Maíra. Boa noite Obrigada para eu. todos. Tchau, tchau. Tchau. E manda um beijo pro seu filho que tá aí atrás. Mando, Tchau. tá lá. Beijo, tchau. Tchau.